vou dar só um pitaco aqui na Champions League. O Vinícius não só fez o quinto gol, como o quarto gol, ele arrancou praticamente da área dele e foi até o outro lado do campo do Borussia para cortar e fazer o gol, né? E no anterior era uma bola ali com o Mbappé, e o Mbappé desarmado dentro da área, e ele faz o terceiro gol, né? Na sobra. Olha só, Marinha, olha a capa do Marca de amanhã. Olha lá. E também o envolvimento dele no jogo, né? Você vê como ele começou, o Real Madrid estava com dificuldades e tal, o Ancelotti armou um time muito ofensivo, né? O Lucas Vazquez estava jogando lateral direito. Você tinha os três atacantes lá, o Rodrigo, que inclusive se machucou, Mbappé e Vinícius, e você pegava no meio de campo, o Valverde era praticamente o primeiro volante, porque o segundo era o Modric, né? Tomou 2 gols de contra-ataque, mas depois vai criando um volume, e o Rodrigo, o Vinícius, você vê não só o futebol dele como um grande futebol, mas o envolvimento que ele tem hoje no Real Madrid, como ele se transformou numa coisa que ele puxa o time inteiro quando o time não está andando, né? Coisa que, por exemplo, o Mbappé, até por ter chegado recentemente, não consegue ter esse papel ainda, né? E o Rodrigo, apesar de ser um ótimo jogador tecnicamente, talvez não tenha também ainda essa ascensão. Então ele, em determinado momento, ele virou o ânimo do time dele ao arrancar mesmo, errando e tal, não sei o que. E aí, quando ele começa a acertar, ele faz esses 2 incríveis. O último gol, ele dribla 3 antes de fazer, né? Sendo que o último dando uma pedalada para fazer o gol. Agora, como diz o Trajano, infelizmente não vai entrar no negócio, inclusive porque o período é anterior, né? Nem conta esse período, Trajano, conta só o fim da temporada passada. Boa. Toda essa temporada já não conta. Tem um período ali, eu estava até procurando quando você estava falando para ver exatamente qual era o período, mas acaba em... Talvez o Rubens consiga salvar a gente aqui, mas acaba no meio do ano ali, anteriormente. Eu acho que vai até pega a Euro e a Copa América e depois eu acho que acaba. Eu acho que é esse período. Mas de qualquer maneira, Marinho, Mas de qualquer maneira cria um clima. Não vale para votação. Mas agora os votos já estão. Os votos já estão no. A pera da escolha. Se ele não for escolhido, vai ser um clima de falar que injustiça. Olha só, acabou com o jogo semana passada, mas não adianta. E esse sistema é tão maluco, né? Porque eles põem 3 de cada país para votar, e aí eles votam, enfim, voto capitão, e aí tem as coisas de preferência, de simpatia e tal, não sei o quê. Eu não sei se é o sistema ideal para a eleição de melhor do mundo. Não, mas assim, independente do Vinícius ser eleito ou não, eu acho que ele jogando do lado do Mbappé deu para ver bem quem é o melhor atualmente, né? Hoje em dia, os dois jogando hoje, deu para ver quem é o cara mais decisivo entre os dois no Real hoje em dia, né? Eventualmente na temporada isso pode mudar. Sob pena de parecer... E aí vou entrar no assunto do... Mas espera um pouquinho, já que sob pena de parecer muito antipático, bom, primeiro tem as denúncias, né? Outro dia eu vi o Zico falando que ele era técnico da seleção do Iraque e não pediram o voto dele. E que ele desconfia que algum cartola iraquiano recebeu lá o pedido da FIFA, em vez de entregar para ele, votou o candidato. O Mourinho sempre disse que nunca votou. Bom, eu, se tivesse que votar, teria votado no Rodri. Não teria votado no Vinícius Júnior. Olha o clubismo aí, Trajano. Não. Ele não quer parecer antipático, mas já está sendo antipático. Muito bem. Muito bem. Diga lá, Marinha, o que há entre os 2 co-irmãos? Então, é curioso, né? Porque quando o Augusto assumiu, era assim, Marcos Braz foi lá abraçá-lo na posse, né? Vendeu o jogador a prazo, o Mateuzinho. O Augusto Melo falava do Gabigol, o Flamengo nem se incomodava, apesar de não ter negociação nenhuma, enfim. E aí chegou no meio do ano, deu uma desandada com aquele calote que o Corinthians deu no pagamento do Mateuzinho. O clube começou a cobrar e ficou um clima ruim, porque estava com essa coisa do descasamento de receita e dívida, né, que eu já dito pelo Fred Luiz, CEO do Corinthians, e o Flamengo querendo receber o dinheiro do Mateuzinho. Aí, ali já deu essa desandada. Quando os dois ficaram
frente a frente, e o Flamengo pediu para mudar a data e o Corinthians foi contra, aí eu acho que, como se fala, né, que a maionese desandou completamente, né? Aí entrou num momento de atrito, com interesses diversos, e aí cada coisa virou uma coisa, né? O Hugo, a negociação do Hugo para jogar, e o que a gente teve durante o jogo foi essa história de som alto e falta de luz, que depois o André Hernan deu uma versão aqui, a versão do Corinthians, né, dizendo que a luz estava faltando mesmo e que o som era uma promoção para torcedores. Agora, a promoção para torcedores que vai parar dentro do vestiário altíssima, tem alguma coisa de errado ali no rebate do som, né? Precisa ser revista ali a acústica. Se é isso mesmo, o que eu acho um pouco difícil, mas se é isso mesmo, deveria ser revista ali a acústica, né? Fica uma coisa meio varziana você ficar botando música altíssima dentro do vestiário do adversário, né? Mas, enfim, passado isso tudo, aí o Mateuzinho fala em clima hostil, enfim, foi crescendo a temperatura, porque tinha o jogo, acabou que o Corinthians não teve uma boa atuação, dependente de qualquer coisa, e o Flamengo conseguiu mesmo com aquela desvantagem, né? E aí, de uma certa forma, isso cai no dia seguinte, quando o Corinthians não paga a multa do Hugo dentro da data que era para ser paga no dia seguinte. Aí ele deixa mais um dia, aí pagou na terça de manhã. Agora, por que não paga na segunda, entendeu? É para criar essa coisa, aí cria tipo, mas aí o Corinthians está dando calor. Se tinha uns 500 mil, paga logo no prazo. Qual a dificuldade de pagar no prazo? Enfim, pagou hoje, essa pendência aí está resolvida, agora vai ter a próxima, que é a negociação da contratação de vez aí do Hugo, que é a questão da garantia, né? Se o Flamengo vai aceitar uma garantia do Corinthians, porque tinha sido dada aquela garantia da Brax, e o pagamento da Brax para o Corinthians é só ano que vem, então o Flamengo ficou sem receber. Enfim, foi empilhando coisas nessa relação tensa entre os dois lados, que aí é aquela história, né, Juca? Chega um determinado momento que deixa de fazer diferença quem tem razão no início e passa a ser tudo vira motivo para um lado gritar com o outro, né? E acabou gerando com a eliminação do Corinthians. Óbvio que o Corinthians também fica mais sentido com isso e dificilmente você vai ter uma continuidade aí dessa relação boa que teve no início do ano, né? A maionese, de fato, desandou. Agora, o Corinthians veio ficar mais preocupado com os seus problemas, né, Juca? Se a gente for pensar, sim, de fato, né? Porque parar de ficar com essa coisa de ficar pensando em narrativas de guerras contra e lidar com seus problemas, que é possível rebaixamento e 2 e tantos bilhões de dívida, 2,2 bilhões de dívida. Tem muito problema em casa para ficar gritando com o vizinho. É isso que eu acho que no final das contas, né? E você sabe que duas observações. Narrativa também, quem desenvolveu foi o Felipe Luiz, que depois do jogo falou, não, perseguem o Flamengo, o VAR, arbitrar, respeitem o Flamengo. Está usando um palavreado de outros treinadores, né? E outra coisa, o Corinthians podia ter usado uma coisa que não se usa mais, o cheque cruzado. Dava um cheque cruzado na segunda-feira, mandava entregar o cheque, porque ninguém usava cheque. Você imagina cheque cruzado nessa altura do campeonato. E diziam, não, paguei. Só que esse cheque cruzado só ia valer dinheiro um dia depois, ou 2, não era assim? Não valia instantaneamente. Então, por isso tem que usar esse artifício. Você sabe que, por falar na briga dentro de casa, nas 4 paredes, hoje tivemos capítulos seguidos. 2 notas da oposição, dos 90 conselheiros que querem o impeachment do Augusto Nunes. Uma denunciando as tramóias do presidente do Conselho. Não fale Nunes, por favor. Augusto Melo. Eu acho que o Juca está com alguma coisa com esse Nunes que eu já ouvi alguma vez. O Nunes anteriormente. É difícil saber quem é pior. Freud explica. Passa por cima. Esses conselheiros denunciam artimanhas do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que está fazendo de tudo para angariar simpatias da turma do Augusto Melo e não cumpre
aquilo que está determinado para o andamento do processo do impeachment, deixando tudo para a última hora e querendo a demissão do Fred Luz, para que a turma dele possa ter mais poder na gestão de Augusto Melo, e exigindo o rompimento do contrato com a empresa da qual o Fred Luz é sócio, né? O escritório de advocacia, Marçal e qualquer coisa. Álvares e Marçal. Né? Álvares e Marçal. Muito bem. Não bastasse isso, esse mesmo grupo de conselheiros soltou uma outra nota, estranhando muito a morosidade com que a justiça está tratando a quebra de sigilo dos envolvidos com o contrato da Vaidbet. O presidente, o diretor administrativo, o ex-diretor de marketing, aquela turma toda. Dizendo que medidas judiciais que, em regra, levam 5 dias, estão levando 65 dias. E que os bancos não estão respondendo com a celeridade necessária. Que a polícia pede, reitera, mas que na justiça não há, por parte de quem está cuidando do caso, a devida cobrança por celeridade. Enfim, não bastasse estar complicada a situação dentro de campo, eu diria que fora de campo não está melhor. Ao contrário, é uma confusão atrás da outra e, ao que tudo indica, há quem queira ver primeiro o Corinthians cair para depois tratar do impeachment do presidente. Aí, eu diria, é tarde e Inês é morta. Mas é Trajano. Qual?